se vai aparecer aqui o chat. Ninguém colocou as cidades. Henrique, qual a cidade que você está? O pessoal está colocando, está colocando. Tá? Pode dizer para mim, João Paulo, que agora eu estou gravando e não visualizo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tem muito Itabaiana, Brejo Santo, Malhador, Areia Branca, Porteiras, Fortaleza, Campo do Brito, Brejo Santo, Campo do Brito, Itabaiana. A maioria aqui Itabaiana e de Brejo Santo, né, do Ceará. Sim, Itabaiana é perto de vocês aí na Federal de Sergipe. Itabaiana é onde fica o campus. Fica o campus da Federal de Sergipe. Quantos quilômetros de Sergipe? De, Ou de, de Aracaju, que é a de capital. Aracaju, desculpa. Está mais ou menos uns 50 quilômetros. Ai, como é pertinho. É perto. É região metropolitana. Ela fica aqui localizada na região Agreste, né? Agreste Central. Itabaiana, ela está no centro, exatamente no centro do estado de Sergipe. O estado é pequeno, né? Sim. Então, olha só, percebam a nossa característica aqui. A gente está na região no sul do estado, bem distante da capital. Muitos dos nossos estudantes são da região rural, tem deslocamento, né? Ainda sofrem com algumas dificuldades de internet, mas nem por isso eles deixam de estar conectados com o mundo e pesquisando temáticas super atuais. E isso faz com que vocês pensem um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo. Vou compartilhar aqui essa linha do tempo com vocês. Vai ficar passando essas imagens aí rapidinho. Parece que a gente não percebe a quantidade de inovação e a exponenciabilidade que a gente vive agora com o avanço tecnológico. Eu quis colocar assim pequenininho, porque a gente não vai avançar tanto nessa questão de linha do tempo, historicidade, mas se vocês perceberem, desde o começo do homem, da escrita antes de Cristo, a velocidade com que a gente, como ser humano, como homo locis, a gente vai criando artefato para a gente se comunicar e para a gente deixar no mundo a nossa história. Vocês são professores, vocês estão ensinando esses alunos a se comunicar, a interagir nesse mundo. Só que esse mundo tem mudado. A gente viveu várias ecologias comunicacionais. Se antes a gente vivia ecologias comunicacionais micro, né? Só entre a família, grupos familiares, cada vez mais agora a gente está vivendo uma conectividade macro. E uma rapidez com que eu me comunico, eu estou rompendo fronteiras e conversando com grupos de Itabaiana, de Areia Branca, de Campo de Brito, lugares que eu nunca fui. Mas se eu quiser viajar para lá, eu clico na internet e me conecto. Vou buscar a identidade do local, vou conversar um pouco com as pessoas de como elas vivem. Como são nordestinos, devem adorar forró, ter algumas culturas similares, né? Teremos algumas culturas similares. E a nossa língua portuguesa aproxima. Mas se nós tivéssemos, vivenciássemos, né? Uma diferença de línguas, hoje em dia, até o avanço tecnológico, até o Skype e os outros aplicativos, eles estão ajudando a gente a traduzir e a traduzir a legenda das nossas comunicações e informações. Então, a gente viveu mudanças imensas, gente. Tem vários autores que eu vou trazer para vocês, nomes novos, mas não se assustem com essas nomenclaturas e com esses nomes, tá bom? Porque eles vão vivenciar e trabalhar essa mudança histórica, social, cultural, tá? Que vai impactar em quê? Na educação. Não dá para a gente falar na educação sem a gente refletir quem é esse homem, como ele vive, quais as relações que ele estabelece com o lugar, tá? Porque é a identidade dele. Quando eu fiz o meu avatar,
Eu pedi para colocar a minha identidade. Coloque lá um elemento, eu solicitei. Coloque um elemento do Nordeste. Eu quero demarcar a minha identidade nesse mundo. Desde o homem das cavernas que está lá, desenhando o jeito que ele vive, que ele caça, que ele reza. Ele vai demarcando a identidade deles. Só que naquela época ele tinha aquelas possibilidades. Hoje a gente tem um IA generativo, tá bom? Então, esse homem, Homo loquens, precisa se comunicar, certo? O que é importante vocês perceberem? Esses autores que estão aqui mostrando para vocês, eles são esse comecinho que é o Castells, que ele é um espanhol, tá? E ele fala dessa nova sociedade em rede, que a gente precisa aprender a viver nessa nova sociedade. O Pierre Levy, desde 99, ele pesquisa também esse tema e ele já em 99, 98 para 99, quando ele defendeu a tese dele, ele já disse assim, a gente precisa conectar os computadores. Os computadores não estão isolados. Quando a gente conectar, a gente vai criar uma inteligência coletiva. Quem de vocês hoje faz um texto que o outro vai comentando, contra-argumentando, coloca referência? Vocês escrevem coletivamente? Vocês percebem, às vezes, um artigo ou um material que vocês publicam, que vocês escrevem juntos? E, às vezes, um está em Itabaiana e o outro está lá em Aracaju? Já fizeram essa experiência? Hein, João? Pode comentar. Vamos lá, gente. Aqui a gente trabalha muito assim ainda eu trabalho muito com aquela questão do controle dos comentários no Word, né? Então, eu particularmente não sou muito de usar, por exemplo, essa ferramenta do Word Online, né? Como a gente usa, né? O Drive. Eu tenho mais facilidade em trabalhar com o Word, né? Colocando aquela fase de edição de comentários, né? De mudança no texto, né? Com a citação. A gente, Sim. inclusive, a gente faz um trabalho aqui de escrita coletiva, que é com, a gente está agora escrevendo artigos no formato de relato de experiência, né? Partindo das atividades que foram feitas em 2025. Então, os alunos, cada um tem a sua dupla, né? Tem seu supervisor e tem um orientador que vai ajudando nesse trabalho. Então, tem muito desse trabalho coletivo, mas é um trabalho que não é online em toda a sua essência, né? Ótimo. Você colocou um nome importante para eles aprenderem. Não é síncrono, não é com Sim, interface síncrono, mas constitui uma inteligência coletiva, que é um sim, complementando o trabalho do outro e sim, criando ali colaborativamente, tá? Que é uma estrutura assíncrona, que o trabalho vai, o outro comenta no outro horário. São diferentes, certo? O síncrono é quando a gente está no drive e todo mundo vai escrevendo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de criar também quando eu falo muito nas nomenclaturas novas, síncrono e assíncrono, eu gosto de criar glossários. Aí cada um vai procurando um termo novo, principalmente nessa área de tecnologia, que é uma área que fala muitos termos em inglês. Então, eu peço até para eles criarem e eles vão escrevendo coletivamente. Isso é com recurso, João, do professor João, do Drive, tá? Então, isso é muito interessante porque a gente percebe essa ruptura de fronteiras muito forte e um complementando o trabalho do outro sincronamente, tá? Que é um exemplo atual dessa construção da inteligência coletiva, tá? Que o Pierre Levy já falava em 99. O André Lemos trabalha muito hoje com as tecnologias não são neutras, elas carregam a, todas as tecnologias. Se você perceber o nome tecnologia, não termina com IA no final? Seja a Web 2.0, as redes sociais que a gente começou a usar muito no começo de 2000 e usa até hoje, elas capturam nossos dados.
e elas geram novos dados. E elas nos geram e usam a gente até como consumidores, não é isso? De informação. Elas usam com efeito político, manipulam às vezes algumas informações e as pessoas vão compartilhando às vezes informações sem checar de onde elas vêm. Então, o André Lemos, ele é da Federal e da Bahia também. Ele é da Bahia, junto também com Caminho, junto com a Edmeia Santos, que trabalha essa caminhada na comunicação social. Então, na área de tecnologia, a gente precisa compreender também esse aspecto que a tecnologia não é neutra. A Lúcia Santaella também é da comunicação e ela trabalha essa perspectiva agora, ela faz a linha das ecologias comunicacionais, desde a família até a ubiquidade. Por exemplo, eu quero já saber se a Areia Branca tem praia, porque pelo nome deve ter praia. Então eu já estou me sentindo na praia lá de Areia Branca. Então essa coisa de se tivesse aqui uma imagem, se eu tivesse no processo imersivo, eu já romperia fronteiras, teria vivido essa ubiquidade dessa pessoa que rompe fronteiras e vive. E pode estar no Louvre, pode estar na Turquia, em Londres, participando de congressos, rompendo essa relação de tempo e espaço, né? Porque a gente viu isso muito presente da ubiquidade na época da Covid-19, que tudo a gente fazia online, tudo a gente participou online. A gente já fazia isso há um certo tempo, mas isso se tornou comum. Pessoas assistiam aula até em cima da árvore para pegar o sinal de internet melhor. Ou na igreja, que o melhor sinal da cidade era da igreja. Em algumas cidades aqui, por exemplo, no interior do Ceará. Tá? Então, assim, o que a gente percebe com isso? Essa ubiquidade, agora, esse domínio ubíquo, quer dizer que a gente está todo o tempo aprendendo. A dificuldade nossa agora é se comunicar com mais calma e desacelerar. Porque o crescimento, e aí ela fala desse processo de aceleração e disrupção. Tá? A gente está vivendo um processo desse neo-humano. Esse humano que precisa, João Paulo, eu não sei se você precisa ter links e pastas e materiais, tudo anotadinho para você não perder o lugar. Porque a nossa memória já não é mais a mesma. A gente está acoplado. A nossa memória está aqui, ó, muitas vezes. Né? Acoplado à nossa mão. Né? Imóvel, aonde quer que a gente vá, a gente leva, certo? Então, a Lúcia Santaella é outra professora que quem quiser pesquisar essa área pode se aprofundar. O professor Marco Silva, eu vou mandar um link de uma palestra para vocês, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais na frente. Ele fala da pedagogia do prompt, tá? E aí eu vou explicar por que essa pedagogia, que é a pedagogia da pergunta. Se eu não souber perguntar, como é que eu vou saber utilizar essa inteligência artificial? Que é aprender a perguntar. É o que o nosso Paulo Freire, que está aqui, que é a nossa base, tá? Que está aqui no diálogo com o Papert, dizendo, né? Ele diz em muitos momentos, em várias obras, ele diz o quanto é importante essa leitura de mundo, essa leitura da realidade, essa criticidade, esse exercício da curiosidade. E com o uso da tecnologia, é fundamental que a gente tenha essa criticidade. Se vocês usam a IA para estudar, você tem que perguntar em que página, onde é a fonte. Se ele está citando um Silva ou Souza, um texto meu, mas de onde é que ela tirou isso? Foi do livro do Paulo Freire. Se ele fala sobre o exercício da curiosidade, quem fala sobre isso não sou eu. Né? Quem fala sobre isso é Paulo Freire. Então, essa criticidade de questionar, fala para quem, com que objetivo, tá?
Isso é fundamental para a gente não se entrar num movimento ingênuo, tá bom? Outro ponto que está sendo muito frequente e atualizado nos estudos de Paulo Freire é o seguinte: Karine, por que tu está falando de Paulo Freire se a nossa palestra era sobre geração C7 que usa IA? Porque se eu não for crítica, se eu não for criativa, se eu não souber me conectar, questionar as fontes, colaborar, compartilhar de forma crítica, eu não vou ser uma abordagem freiriana. Tá? Eu não vou ter isso como princípio. Por quê? Porque a gente está cada vez mais produzindo uma infodemia, muitas informações, e a gente não questiona as informações que a gente recebe. Tá? Então, um dos autores que nos ajudam muito nessa perspectiva é Paulo Freire. E o cuidado, aí esse livro foi feito pelo Instituto Paulo Freire, com várias pesquisadoras e que lutam para manter, né, o legado do autor e que trazem ele com o uso do fake news. Eu fiz também alguns movimentos, alguns mapeamentos, pesquisas contra a fake news aqui nas salas de aula, né? Para as pessoas aprenderem a questionar as fontes, para elas aprenderem realmente a distinção entre o que é verdade e o que é mentira. Tá bom? Agora a gente chega com outro autor, que é um futurista, que é esse autor, que é o Kurzweil. Ele tem uma obra bem atual, de 2024, que ele vai falar cada vez mais que essa singularidade está próxima. Igual o Nicoleles é um dos cientistas também, o professor João Paulo deve conhecer também, tem um instituto que pesquisa e que diz que essa inteligência artificial, ela não tem nada de artificial, porque quem coloca os dados nesse prompt, nessa camada, nessa interface que nós vimos, que pode ser o chat GPT, que pode ser o Gemini, que pode ser o Caplet, que pode ser o Deep, né? Somos nós que alimentamos. Aquela imagem que foi criada minha foi com base nas informações que eu uso no chat GPT, tá? Com base nos textos que eu vou lá colocando e com base no meu nome, com publicações que já tem. E ele vai criando esse perfil, cria uma caricatura com base nos meus estudos acadêmicos. Aí ele cria uma caricatura. Então, ele faz isso com base nos dados que estão lá. Então, se os dados forem preconceituosos, se os dados forem contraditórios e antiéticos, nós estamos produzindo uma inteligência artificial que muitas vezes pode nos maltratar, nos destruir. Podem assistir aí as distopias em que a gente tem algumas situações, se vocês assistem aquelas séries Black Mirror, que a sociedade é destruída por um grande sistema de colmeias, de abelhas em redes que vai matando. Aquilo ali é um grande monitoramento de dados e que vai destruindo a sociedade. Né? Tem várias distopias que vão colocar nesse sentido. Por que a gente precisa compreender essa singularidade tecnológica? A gente tem um avanço incrível, tem um crescimento incrível do avanço na saúde, na educação, para ajudar o nosso trabalho, mas a gente precisa ter a ética quando usa a tecnologia educacional. E quando usa essa IA para agregar os nossos trabalhos científicos.
tá? E o Kurzweil diz o seguinte, que essa singularidade está próxima, esse homem está cada vez mais, em 2045, ele será totalmente dependente dessa tecnologia e cada vez mais ele precisa ter cuidado com essa ética para o uso da inteligência artificial, tá? Esse termo IA, gente, ele não foi criado agora, ele foi criado em 1956. Agora, com o avanço dessas interfaces, vai ficando cada vez mais fácil a gente usar. E a gente não sabe o que está por trás. Quais os comandos, quais os arquivos que estão por trás, tá? Então, é interessante essa obra, para quem é da área da tecnologia, para avançar um pouquinho a leitura nesse campo. Tem muitas obras aí sendo publicadas para trabalhar essa questão, tanto revistas acadêmicas, e dizendo, Karine, de que lado você está? Se posicione, chamando os educadores, os sociólogos, para dizer em que lado eles estão. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, aprender a usar essa IA que já está no nosso cotidiano com muita cautela e com muito cuidado, tá? Por quê? Com orientação da prática, com cuidado, porque tem gente até pedindo conselho psicológico, pedindo conselho do que fazer em algumas situações, sem a devida comprovação científica, tá? E sem a devido estudo, né? Comparação, a reflexão sobre os dados. Então, a questão aqui não é só ir contra ou a favor. A gente, enquanto educador, vocês, enquanto professores da educação básica, futuros contratados aí de Sergipe, vocês precisam saber quais os contrapontos de usar. Não é simplesmente copiar e colar um plano de aula. Será que esse plano de aula vai estar adequado à minha realidade? Será que ele vai convidar os alunos de acordo com a realidade deles? Será que colocar um projeto de pesquisa todo na IA, ele vai ter sentido? Eu vou gostar de pesquisar? Será que ele fazer esse cálculo vai atrofiar cálculos matemáticos? Será que não vai atrofiar algumas operações cognitivas nossas? Vai sim. Porque nós, muitas vezes, eu vejo senhorinhas, a coisa mais linda, me passando o troco com centavos com a rapidez tamanha. Nós, porque já usamos calculadora há tanto tempo, por exemplo, eu que sou das humanas, viu, professor João Paulo? Eu preciso de uma calculadora para ser rápida. Não, peraí, que eu vou saber quanto é que a gente divide aqui nossa conta. Porque os nossos processos de cálculo matemático, a gente já, a aritmética não está mais no nosso cotidiano, a gente já ficou. Por isso que muitas provas de concurso na área de matemática exigem que os estudantes não usem calculadora, porque eles precisam exercitar esse aspecto cognitivo, porque senão vai atrofiar mesmo. Se eu estou refém de tradutores o tempo inteiro, eu não vou exercitar meu processo cognitivo de tentar falar a língua e escrever a língua em outra língua, né? Na língua inglesa. Então, tem esse contraponto. Então, assim, a gente está vendo muitas pesquisas que a maior parte das pessoas está usando a inteligência artificial com orientação para práticas, tem um endeusamento, por isso que a gente questiona. E vocês, como professores, precisam argumentar para o uso pedagógico, que é esse lado que a gente vai entrar agora, tá? Eu vou colocar e deixar todos esses links aí para vocês, tá? Vou colocar, tá na pasta, algum desses materiais que são revistas, eu baixei e tá na pasta que eu vou compartilhar os links, tá? Então, aqui essa citação do Boaventura, que é um sociólogo, a preocupação em dominar e transformar o mundo nem sempre correspondeu a de compreendê-lo, de perguntar qual o sentido da gente usar IA.
qual sentido, qual é a ajuda que ela vai nos dar? Que o Paulo Freire já fazia essa pergunta há muito tempo. Então, tem muitos educadores pesquisando, tem muitos educadores que acham que dá resultado, tá? Essa pesquisa que é da OCDE de 2024, essa perspectiva, desculpa, não é de 2024, não. Eles pesquisaram, os dados são anteriores, mas a publicação saiu agora em 2026, que já comentam evidências que possibilitam a rapidez na organização, na sistematização das tarefas. Por exemplo, eu tenho 2 artigos para ler e eu vou lá no Notebook LM e ele me faz o mapa, me ajuda a conversar sobre o texto. O que é mesmo que o autor disse sobre isso? O que é mesmo que o Kurzweil fala? O que é mesmo que o Paulo Freire fala sobre indignação? O que é isso, esse inédito, viável? O que é esses termos? E aí você vai conversando e ele vai te dizer na página onde está citado. Porque você coloca o PDF do texto e você vai conversando, aprendendo a estudar com IA. Tem vantagens quando você sabe utilizar, tá? Agora, o que é que acontece quando a gente tem um propósito pedagógico intencional, tá? Isso não é a Karen que está dizendo, são pesquisas que vários educadores nesse campo estão indicando. O que é que acontece? Né? Podem melhorar e fomentar o pensamento crítico. Quando você vai lá e questiona, será que essa página do Paulo Freire está citada corretamente? Ou ele pegou de qualquer jeito e escreveu de qualquer jeito? Eu vou lá na fonte e ver se ele mesmo, naquele livro, ele citou esse trabalho. Então, ele rapidamente, ele te ajuda a ler. Você está com o livro completo e você diz, não, peraí, eu vou ver se ele fala sobre isso, sobre indignação. Vamos ver o que ele fala sobre isso. E ele vai numa página e te ajuda a ler. É diferente de eu ir página por página, numa leitura linear. A nossa leitura deixa de ser linear e contemplativa. Ela passa a ser, a gente chama de leitura, que é a Santa Ela que fala, essa leitura ubíqua, que ela vai sendo, e aí entra outro contraponto. Mas não tem um problema que a gente desconcentra? Porque a gente vai em vários links e desconcentra. E aí vai exigir dessa nova geração que não ler mais linearmente o desafio de concentrar. Desafio de desativar as notificações e concentrar para aprofundar naquele locus de leitura, nessa leitura ubíqua, tá? Eles ajudam muito a aprender línguas, tá? Agora, eu quero mostrar um material do Marco Silva, eu vou mandar esse link da palestra dele para vocês. Ele fez uma palestra e comentou, ficou conversando como se ele colocou vários livros do Paulo Freire dentro do ChatGPT e criou um ChatGPT como se o Paulo Freire estivesse vivo conversando com o Paulo Freire. Vocês poderiam pegar um autor da física, ou da química, ou da biologia, da área, né, para entender as questões do corpo humano, todos os dados, os nomes do corpo, iam lá estudando e conversando com aqueles trabalhos que estão alimentados naquele locus, naquele banco de dados. E vai conversando e estudando. E agora precisa ter repertório para checar se os dados, vixe, ele está colocando um negócio equivocado. Ele não colocou o material desse autor direito. Então, o Marco Silva, nessa palestra, ele mostra como ele fez isso. Que ele ficou conversando com a IA, como se fosse Paulo Freire, e trazendo esse movimento de dialogicidade, de diálogo, homem-máquina. Isso é muito interessante. E ele disse, poxa, aí ele questiona, né? E ele deixa aqui, se Paulo Freire tivesse vivo e inserido no nosso contexto cibercultural,
Ele utilizaria a inteligência, ele provavelmente utilizaria inteligência generativa em suas aulas. Isso o professor Bento Silva também, que é o meu professor já, né, um professor titular de cátedra lá de Portugal, também dialoga muito com ele, diz, se na época ele conversou com Paulo Freire e eles usavam a televisão, ele dizia que a televisão pode mobilizar temas geradores, mas a partir daí eu tenho que promover a minha criação do conhecimento. A minha forma de aprender é depois fazendo mapeamento, anotando, tendo meu posicionamento crítico com a minha escrita. Né? O que acontece? A gente precisa perceber que não é só copiar e colar. É o que a gente dizia há tempos. Tá? Então, a gente está vivendo um fenômeno surpreendente. Tá? Temos que tomar cuidado com essas ferramentas, mas ele desafia os docentes da educação básica a promover outro tipo de atividades. Por exemplo, em vez de pedir o resumo do texto para a turma, que eu quero até que a turma comente, o que foi que eu fiz? Eu pedi para a turma fazer um debate crítico em sala, fazer um júri simulado. E aí todo mundo, até os que não falavam, todo mundo teve que falar um pouquinho. Então, é o diálogo crítico como sujeito participante nesse processo. Isso vai exigir realmente um outro papel desse professor, um outro tipo de planejamento, que pode integrar a IA ou não. Porque a gente vai continuar tendo, gente, essa questão da pergunta, de aprender a perguntar. Se eu não souber perguntar, a IA vai passar horas ali e não vai me dar a resposta. Certo? Então, é conversacional e o sujeito ele tem que explorar, trocar, perguntar e questionar. Tá? Nessa questão da dialogicidade, de colaboração. Fomentando a criatividade. Eu não quero esse elemento na minha foto. Troque esse elemento por um elemento do Nordeste. Tá? Então, ele, nesse texto, que vocês vão conhecer, eu vou colocar toda a obra, tem muitos professores trabalhando nessa linha de coautoria. Por isso que muitas revistas acadêmicas estão solicitando, quando você publica um artigo científico, se o seu quadro, se o seu gráfico foi feito com a ajuda de IA, você tem que informar que o seu artigo teve tantos por cento de IA porque você fez esse quadro com a ajuda da IA. Importante que você informe. É a clareza ética. Muitas revistas estão pedindo e solicitando isso. Senão o seu artigo nem segue para análise. Tá? Então, por isso, esse quadro aqui, por sinal, ele fez o texto desorganizado, comentou e pediu para a IA fazer uma tabela em 2 colunas. E para vocês, ajuda a compreender a época que Paulo Freire escreveu o livro e a época da pedagogia do prompt de IA, que quem fez isso, o professor Marco Silva. Didaticamente, a tabela ajuda vocês a entender os 2 conceitos. E ele deixou aqui embaixo informado que a tabela, o jeito que a tabela foi organizada, foi com a ajuda do ChatGPT. Essa clareza ética é fundamental. Tá? É um autor renomado, que publica também vários artigos nesse campo da cibercultura. Então, voltamos aqui. Qual é a pergunta que vocês têm? Tá? Eis a grande questão. Vocês, às vezes, Karine, eu nem uso a IA, porque às vezes eu nem sei o que perguntar, como perguntar. Quando a gente vai orientar projeto de pesquisa, a primeira coisa é a pergunta. Tá? Então, é essa curiosidade que a gente falou lá no comecinho para vocês, tá bom? Eu vou deixar essas obras como referência, com links para vocês acessarem, tá bom?
essa pasta vai ter, não vai ter as obras todas em PDF, porque são muitas. Mas só em vocês terem acesso à entidade de ciência e tecnologia, que é o CETIC, com os cadernos do NIC-BR, esse grupo de pesquisa, que é o Mariano Pimentel, que é lá do Rio de Janeiro, junto com o professor Marco Silva, com a professora Edmia Santos, que estão formando professores para esse uso crítico, para questionar o trabalho que a professora Edmia faz, que é muito interessante. Ela diz o seguinte: por que tem poucas imagens pretas, né? Imagens de identidade étnico-raciais em alguns aplicativos? Porque tem um arcabouço aí de quem gerou isso, não tem essa diversidade étnico-racial. Então, ela vai questionar também que esse prompt, muitas vezes, dessa IA, precisa ser, nós precisamos alimentar outros prompts para mostrar a nossa diversidade, para não mostrar as questões étnico-raciais estereotipadas, tá? Então, neste caso, tem várias obras aqui também, desse repositório da Federal da Bahia, da Linha Alves, que também trabalha com jogos, com gamificação. E aí, Karine, eu termino com essa questão para que a gente possa comentar, e os jovens aqui que estão conosco, a gente possa comentar um pouquinho, conversar um pouquinho. Os nossos pressupostos teóricos passam por essa geração, tá? Que ela conecta, ela está conectada, vocês estão todos conectados. Ela cria, ela colabora, ela coopera, ela compartilha de forma crítica e criativa. Isso é o C7. E aonde? Aqui no Cariri. Tá? A gente cria essas nomenclaturas, batiza essa geração que ela não pode ser passiva. Não pode só ficar rolando no feed. E isso a gente já bebe da fonte de vários autores, tá? Autores que falam dessa docência, como vocês, que precisam esse trilho, o apoio, essa indução pedagógica com nova, essa pedagogia da pergunta do Paulo Freire, essas questões de se fazer pedagógico com o Ibernon. Tem um texto, professor, que fala muito dessa formação docente, que fala muito dessa relação, da importância da gente fazer trabalhos que envolvam. Eu sei que vocês precisam muito estudar o conteúdo, mas não tem sentido só o conteúdo. Preciso dessa relação, vocês quanto pibidianos da universidade, ok? Da relação próxima da escola, que está ali nessa troca, a gente chama isso de terceiro espaço, com a comunidade. Porque aí é que vai vendo sentido no que aprende, tá? E aí ela está presente. Por exemplo, essa imagem aqui, eu fiz com as minhas palavras, certo? Aí a gente tem algumas danadas aqui, alunas super. Elisete também, que era da pedagogia e que hoje está no Lab Cariri. Elisete, faz uma imagem para mim. Ela disse, não, professor. A IA no instante faz para a senhora. Clica aqui que ela já cria. Ou seja, em vez de eu mostrar essa, eu poderia mostrar essa imagem. Essa imagem aqui seria uma coautoria com a IA, porque o texto é igual, só que o que ela fez? Criou um design, né? Mas a minha substância de chegar aqui e falar para vocês e dizer que meninos fazem projetos e oficinas nas escolas que trazem sabedoria de uma mestra da cultura para criar artefatos, tintas e estratégia didática de desenho, de pintura, de debate sobre fake news. Isso é vivo. A gente fez isso, né? Então, a gente tem propriedade para falar. A IA pode até dar um layout bonitinho, mas na hora, os concursos vão pedir prova prática, os mestrados aí, as seleções
não pedem só o texto, eles pedem para saber se você tem propriedade sobre aquilo que você está falando. Se você conhece quem são esses autores, tá? Então não adianta nada a IA fazer. Pode ficar, tá mais bonito, não tá? Ficou mais bonito o slide. Mas na hora de conversar, e aí eu volto aqui para vocês e vou até parar essa gravação.